No ar, JF Cast, seu programa de saúde e bem-estar associado a um bom bate-papo, promovido por nossa equipe de podcast da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Agora JF Cast, com Joelísio Fraga. Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, ao vivo aqui pela Melodia FM 87.9 e também no Instagram, Joelísio Fraga, Joelísio_Fraga. Eu sou Joelísio Fraga, né, e hoje temos um encontro muito especial porque estamos abrindo o mês de novembro, né, amanhã já inicia o mês novo. É um período de conscientização sobre a saúde do homem, especialmente a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Nosso objetivo aqui é quebrar tabus, trazer informação de qualidade e, acima de tudo, salvar vidas por meio da conscientização. E para essa conversa tão importante, recebo um convidado aqui muito especial, o Dr. Alisson Botelho, médico urologista, um profissional que vem transformando o cuidado com a saúde masculina por meio da tecnologia e do conhecimento. Dr. Alisson, agradeço por ter aceito o meu convite, seja muito bem-vindo. Eu que tenho que agradecer, boa tarde a todos. Primeiro, parabenizar pela iniciativa, né, pelo trabalho que você tem feito aí, divulgando e na prevenção, não só dentro do câncer de próstata, obviamente, mas no aspecto geral da medicina. Eu acho que isso que nós estamos precisando de mais pessoas como você para conscientizar a nossa população, e estou aqui à disposição para esclarecer o que precisar sobre esse Novembro Azul, né? É um mês muito importante, um mês de conscientização, porque o homem ainda tem vários tabus, a gente precisa bater nessa tecla, a gente precisa massificar isso, porque ainda existe um preconceito. Por incrível que pareça, nos tempos atuais, tanta tecnologia, tanto informação, mas ainda existe esse preconceito que precisa ser quebrado. Pois é, vamos falar sobre isso também. Primeiro, quem é Dr. Alisson? Alisson é um conquistense, filho dessa cidade maravilhosa. Saí aqui para estudar em 94 e retornei em 2008. Então, 14, 16 anos longe dessa cidade. Minha formação foi no Rio de Janeiro. Fiz faculdade na Faculdade de Medicina de Valença, no interior do Rio. Residência de cirurgia geral na Santa Casa do Rio de Janeiro e a residência em urologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Fundão, né? Infelizmente, o Rio está passando por esses episódios, né, de violência, cada dia pior. Após a residência, fiz um fellow em videolaparoscopia em Barcelona e desde 2008 estou aqui tentando ajudar os pacientes nessa área tão maravilhosa que é a urologia. Muito bem. Doutor Alisson, o que representa o Novembro Azul para o senhor como profissional de saúde? Eu acho que o novembro, como eu falei, é um mês de conscientização. Não quer dizer que os homens só possam ou só devam ir ao urologista nesse mês, né? Mas é um mês, como existe o mês de dezembro laranja para câncer de pele, entre outros, agora, outubro rosa nesse momento. Então, assim, é uma forma que as sociedades, né, observaram de conseguir chamar atenção, né, questão de marketing, e chamar a atenção da população para a necessidade e os cuidados na prevenção de todos os tipos de cânceres. Sim. E de patologias também, né, da depressão, o roxo, etc. E por que ainda é tão importante falar sobre a saúde do homem em pleno 2025? Eu acho o seguinte, primeiro porque câncer de próstata mata. Sim. E é um câncer curável. Uma vez diagnosticado precocemente, nós temos hoje aí na faixa de 95% a 98% de chance de cura. E às vezes só com um único e exclusivo tratamento. Seja uma radioterapia ou seja uma prostatectomia radical, que a gente pode falar das técnicas e da evolução que nós temos nos dias atuais. Mas a gente não pode ter medo de ter o diagnóstico precoce. Isso que a gente tem que massificar. Aí eu falo muito com os pacientes, quer dizer que indo na consulta você não vai ter o câncer? Não, não é isso. Indo na consulta vai lhe dar a possibilidade, se você tiver, aí vem questões ambientais, alimentares e principalmente as questões genéticas,
né, você vai ter esse câncer. E se tiver esse câncer, que a gente consiga fazer o diagnóstico em estágios iniciais para que eu possa ter a possibilidade de oferecer a cura para esse paciente, né? Por coincidência, hoje pela manhã encontrei ocasionalmente um paciente no corredor do hospital. Quando me viu, veio abraçar a esposa e aquela forma de carinhosa de você receber do paciente. Foi um paciente que foi diagnosticado e foi operado por mim há 10 anos. Eu não me lembrava que tinha tanto tempo. E assim, curado. E com a vida sexual, com a parceira normal, feliz da vida, um casal super alegre. E assim, tudo por quê? Porque foi diagnosticado e foi tratado no período correto. Eu acho que todo câncer, seja ele qual for, faz uma diferença muito grande quando você tem um diagnóstico cedo. Com certeza. Né? Experiência própria mesmo. Hoje eu estou na manutenção, em remissão do mieloma. Mas fez toda uma diferença porque meu diagnóstico foi cedo, tratei logo e fiz logo o transplante. Então, foi durante 7 meses. Então, isso aí fez muita diferença. Principalmente para o mieloma, que é uma doença de difícil diagnóstico. Sim. Né? Muitos morrem sem saber que tem. Né? A gente abraça essa bandeira eu sempre falo que o corpo avisa. Né? O corpo avisa. Então, ficar atento a esses sintomas. E acho que tanto com próstata, câncer de mama, mieloma, seja ele qual for, você tendo um diagnóstico cedo, tratando cedo, você faz toda uma diferença. E quando o corpo avisou, você não procrastinou e foi a procurar investigar. Isso. Não é isso? Aí ele te avisa. Exato. Alguma coisa não está legal, né? Exato. E quais são os principais tabus, doutor, que ainda impede o homem de procurar o urologista? Porque uma das forças, falando em próstata, o exame físico, faz parte do exame físico o toque retal. Sim. Tá? Então, esse preconceito, se falar em toque retal para o homem, dessa masculinidade, esse tabu, esse preconceito do homem de não receber o toque, isso ainda existe. Tá? Mas eu tenho percebido que isso tem diminuído. Né? Então, basicamente, a dificuldade é justamente isso. Eu não vou no urologista fazer a prevenção porque eu vou receber o toque. E não é assim, é um exame físico. Ainda é necessário para se dar um diagnóstico? O diagnóstico de qualquer tipo de PSA, câncer, né? isso só são indícios. Sim, né? sim. Então, o exame físico, o toque retal, vai complementar os outros exames, como o PSA, como a manifestação clínica, né? A história clínica, e até mesmo o ultrassom, a ressonância. Mas o que fecha qualquer tipo de sangue, de câncer, é a biópsia. Né? Então, assim, uma vez que esses exames, o exame físico e o PSA, os exames diagnósticos, deu indícios de que há possibilidade, há um risco de ser um câncer ali, a gente vai lançar a mão da biópsia prostática. Esse histopatológico da biópsia é que vai fechar o diagnóstico. A partir daí, a gente vai estadiar o paciente. Como é que está esse câncer? Aí o PSA vai nos ajudar, o exame físico, a ressonância, a tomografia. Exatamente. Né? E depois desse estadiamento, a gente vai ver em que estágio está o câncer. Estágio inicial, intermediário, avançado, instituir o tratamento mais adequado. E o que é o câncer de próstata e como é que ele se desenvolve? O câncer de próstata, como qualquer outro, é um crescimento desorganizado das células dessa glândula, né, que só o homem tem. Essa glândula vai produzir um líquido prostático. Esse líquido prostático vai fazer parte do ejaculado e é justamente para viabilizar, para fazer por que o espermatozoide, junto com esse já consiga se movimentar e chegar até o óvulo na mulher, quando ela estiver ovulando, para poder fecundar. Ou seja, é um órgão que faz parte do sistema reprodutivo masculino. Então, o câncer, como qualquer outro, vai ser um crescimento desorganizado das células da próstata. Entendi. Né? E quais são os sinais de alerta que o homem deve observar? Por isso que a gente tem que massificar da necessidade do homem procurologista, não só no Novembro Azul, mas pelo menos uma vez ao ano, assintomático. Sim. Ele não precisa ter sintomas. Passou dos 45 anos, aquele homem que tem história familiar positiva, que é um pai e um irmão que já teve um câncer de próstata, ou a raça negra também. Então, assim, tem um risco maior. Esses são preconizados a partir dos 45 anos. O resto da população, a partir dos 50 anos. Isso
são idades de rastreamento. Não é o que eu sugiro. Se você tem acesso à saúde, eu sugiro até que você comece até precocemente. Não necessariamente que precise já começar com toque, mas comece com ultrassom ou com PSA, basicamente, que já tem você vai ter um estoque de crescimento do PSA, já vai dar indícios para o médico poder fazer essa investigação. Então, o homem não precisa ter sintomas para procurar o seu urologista. Né? Por quê? Porque, na maioria das vezes, quando o câncer começa a dar sinal, ele já saiu desse estágio inicial que a gente gostaria de estar fazendo diagnóstico. Entendeu? Então, assim, na maioria das vezes, em fase inicial, o homem não está sentindo absolutamente nada. Quando ele sente sintomas, já está avançado. Não necessariamente, mas na maioria das vezes, sim. E quais são esses sintomas que você me perguntou? A gente tem que distinguir se esses sintomas são relacionados ao câncer de próstata ou são relacionados à hiperplasia prostática benigna, né, que é o HPB, que é a doença benigna da próstata, é um crescimento da próstata, que todo homem, a partir dos 30 anos, essa próstata, por questões hormonais, começa a aumentar. Uns mais, outros menos e tal. E a próstata, e o câncer também faz a próstata crescer. Então, quais são os sintomas que você me perguntou? Sangramento na urina, né? Sangramento no ejaculado, a disúria, ardência urinar, dificuldade da micção, sintomas urinários baixos, né? Interrupção do jato urinário, uma sensação de não esvaziamento da bexiga, acordar muito à noite. Então, assim, são sintomas de que algo está acontecendo na questão da próstata. Não necessariamente que tem esses sintomas já é diagnóstico de câncer, não é isso não, porque a gente tem que distinguir o que é doença prostática benigna e o que é o câncer de próstata. E quando é que o câncer de próstata é diagnosticado precocemente? Qual é a chance de cura? Primeiro, a chance de cura é quando o câncer está confinado à cápsula prostática. Sim. Né? Então, assim, a gente... nas fases iniciais, o melhor tratamento seria a prostatectomia radical, a retirada total da próstata com a vesícula seminal, tudo junto. Né? Se o câncer está confinado dentro dessa próstata, você tem 95% a 98% de chance de ficar curado. Tá? Uma vez que quando você tira, você obviamente manda fazer a biópsia, se esse câncer está saindo da cápsula prostática, possa ser que ainda ficou alguma sementezinha no leito prostático lá de câncer, que a gente pode complementar com a radioterapia esse tratamento. E em casos mais avançados, tem a hormonioterapia e, por fim, a quimioterapia também. Ou seja, a gente tem um armamento gigantesco hoje para combater o câncer. Eu digo sempre, quem cuida de próstata, raramente, que fizer um tratamento correto, seguir tudo, raramente morre de câncer, ainda que seja que vai viver com câncer, mas o câncer controlado e não vai morrer. Entendi. E quais são as opções de tratamento hoje, doutor, disponível? Hoje nós temos, em estágios iniciais, como eu acabei de falar, a prostatectomia radical. Pode ter paralelo a isso também em aqueles pacientes que têm um risco cirúrgico elevado para a prostatectomia radical, a gente pode lançar a mão da radioterapia, tá? No estágio, então temos essas duas opções, prostatectomia, retirada toda, e a radioterapia. Em casos mais avançados, tem a hormonioterapia. Então você vai bloquear a ação da testosterona, que é o alimento do câncer da próstata, com medicações, ou quiçá, em casos avançados, se não tiver disponibilidade dessa medicação, pode-se fazer também a orquiectomia, a retirada do testículo, que na verdade a gente tira o tecido interno do testículo que vai produzir a testosterona. Em casos mais avançados, a gente pode até estar lançando mão da quimioterapia também. Fala um pouquinho, como é que funciona a cirurgia robótica? Falando de prostatectomia, que é o padrão ouro do tratamento do câncer de próstata em fases iniciais, a prostatectomia de forma tradicional, que é a forma aberta, né? Você faz a incisão infraumbilical e tira a próstata com a vesícula, como eu acabei de relatar. Temos a prostatectomia videolaparoscópica, né? Que é a mesma que faz a colestectomia com os furinhos. E tem o avanço atual, que é a robótica, né? Ô, doutor, e qual é a melhor? Estudos mostram que, em termos de cura, resultados oncológicos,
são equiparados em qualquer das 3 técnicas. Mas os efeitos colaterais, né, vai diminuindo de acordo com a tecnologia. E a robótica veio para diminuir esses efeitos colaterais. Entendi. Quais são? A disfunção erétil e a incontinência urinária. São basicamente. Né? Entendi. E quais são as vantagens da cirurgia robótica em relação aos métodos tradicionais? Justamente por conta da tecnologia, na robótica, você vai operar, você tem uma limitação para dar o ponto só nessa angulação, o que é que quase 180 graus. Sim. A robótica, o robô, ele consegue dar 360 graus, o giro total. Tá? Nossa visão na cirurgia aberta e na laparoscópica é uma. Com a cirurgia robótica, a gente tem uma ampliação da visualização dos tecidos. Então, você consegue dissecar com mais precisão, sem tremor, com mais definição, os vasos, os nervos, principalmente, que passa posterior à próstata, dissecando bem, não atingindo esses nervos, que quando a gente atinge esses nervos, que são os responsáveis pela disfunção, para a impotência, a disfunção erétil. Ou seja, tanto a anastomose, tanto a dissecção da próstata é mais refinado com a tecnologia do robô. Entendi. Como é que o paciente se recupera após uma cirurgia robótica ou minimamente invasiva? Como você vai ter, vamos supor que com a cirurgia robótica... Eu estou te falando, pessoal, ele é especialista nessa área. Vai diminuir a agressão dos tecidos adjacentes. Sim. Então, consequentemente, a recuperação vai ser mais rápida. Quando a gente tira a próstata, a gente vai anastomosar a bexiga na uretra prostática. Quando você está aberto, você não consegue fazer uma anastomose que não bem, como eu poderia dizer, estanque. Na robótica, você consegue fazer isso. Isso nos dá a permissão de deixar o paciente menos tempo com sonda. Então, enquanto uma prostatectomia aberta, a gente deixa o paciente de sonda de 2 a 3 semanas, na cirurgia robótica vai no máximo 1 semana de sonda. Então, isso já é um benefício porque a sonda incomoda. E existe casos que a cirurgia não é necessária? Sim. É uma discussão que nós temos hoje. O câncer de próstata tem uma classificação, chama classificação de Gleason, né, que vai até 10. Na maioria das vezes, esses cânceres em fase inicial são Gleason 6. E alguns estudos têm mostrado que esses cânceres de próstata Gleason 6 não têm avançado. Então, existe uma discussão. Vale a pena operar aquele câncer de próstata Gleason 6 na biópsia ou não? Isso é uma discussão que a gente aí se vê discutindo muito nos congressos, porque alguns estudos têm mostrado que a maioria desses cânceres Gleason 6 não tem avançado. Porém, tem outro estudo que tem mostrado que na maioria fizeram uma seleção de pacientes que fizeram a prostatectomia, na biópsia pré-operatória tinha Gleason 6, mas quando retirou a próstata e foi fazer novamente a biópsia da peça, a maioria teve um Gleason maior do que estava mostrando. Entendeu? Entendi. Então, existe essa discussão. Na verdade, a gente tem que botar na balança várias questões. Idade do paciente, sobrevida. A indicação cirúrgica é se esse paciente tem uma expectativa de vida maior do que 10 anos. Se tiver uma expectativa de vida, né, obviamente só Deus sabe quando é que vai chamar, mas uma análise, existe calculadores para a gente fazer esses cálculos. Se tiver uma expectativa de vida muito curta, não tem por que operar. Aí tem que lançar a mão. Você tem expectativa de vida, o paciente já tem uma comorbidade, já infartou, já é revascularizado, já é diabético, enfim, com várias morbidades, não tem, já é um idoso, e com Gleason 6, por exemplo, com PCA baixo, às vezes a gente faz um tratamento que chama vigilância ativa. E aí é só acompanhar. É tipo um paliativo, né? Não é paliativo. O paliativo quando a gente fala paliação, é aquele paciente que já está em estágio avançado, que vai morrer, não tem muito o que fazer. Esse paciente não. Ele tem uma vida normal, está em vigilância. Se esse câncer, a gente começar na vigilância, no acompanhamento, começar a perceber que mudou o comportamento do câncer, aí sim a gente vai lançar a mão
de algum tipo de tratamento, ou medicamentoso, ou radioterapia, mas prostatectomia a gente já descarta pelos os riscos cirúrgicos desse paciente. Como é que o senhor percebe o medo e a resistência dos homens em buscar ajuda médica? Porque o homem é complicado, né? O homem é mais desleixado, né? Assim, eu não sei, talvez o homem é porque o homem é o provedor da casa na maioria das vezes, né? Ele preocupa com o bem-estar da família, com a educação dos filhos, esquece até, na maioria das vezes, dele, né? Eu acho que tem muito disso ainda. E ele negligencia isso. Aí, assim, a gente, nessas campanhas, sempre que eu tenho a oportunidade de conversar, eu faço um chamado até para as esposas e para as filhas. Quem tem filha mulher, por exemplo, eu tenho 2 filhas maravilhosas. E sua irmã, a doutora Gabriela, que mandou meu irmão lindo e competente. Tive o prazer de conhecer ela. Um beijo para a senhora, doutora. Uhum. Então, eu clamo muito, mas nessas campanhas, chama a atenção das filhas, certo? Que eu recebo muito paciente... Acompanhado, né? Acompanhado das filhas. A filha que pede, pai, vamos. Não, é a que marca. As esposas também, né? Porque se deixar único e exclusivamente do homem, principalmente o mais idoso, ele negligencia. E hoje, na nossa vida de correria, de internet e tal, a gente não vê o tempo passar, né? Quantas vezes o paciente... Não, doutor, eu tive o ano passado, quando eu vou ver o histórico dele, tem 3 anos. Não, doutor, tá errado. Tem 3 anos que você esteve aqui. Rápido, não, só tem um ano. Não. A gente não dá conta por conta disso, nos afazeres, né, do dia a dia. Existe caso que o paciente vai com a esposa, ele não fala nada, só ela, né? Sim, na maioria das vezes, né? Ela que fala tudo, ela que sabe tudo, ele acaba não falando nada, né? Na verdade, tem vários tipos de paciente, né? A masculinidade tóxica ainda é uma barreira para a prevenção? Ainda é. Mas eu percebo que tem diminuído, sabe? Tem diminuído bastante isso aí. E a juventude, o homem na faixa etária de seus 40 anos, isso aí já é bem menos. Já foi pior, né? Bem menos, E como é que os profissionais de saúde podem humanizar a abordagem para quebrar esse tabu? Assim, eu tenho uma estratégia que na primeira consulta eu nunca faço o exame físico, né? Eu não faço, dificilmente, chegou com o exame, primeiro eu preciso conhecer, precisa ter a relação médico e paciente, eu preciso fazer que ele confie nos meus serviços e no que eu vou indicar. Então, já chegando e já quer, ainda mais se o homem nunca teve feito o toque retal. Então, e aí precisa conhecer, precisa quebrar o clima. Então, isso é experiência de consultório. Entendi, né? Entendi. Minha residência foi terminei em 2008, né? Para 2025, já tem quantos anos? Está indo para quase 20 anos de urologia de consultório. Então tem bastante. A gente já começa a perceber esse feeling, né? Aquele paciente que chega mais retraído, aquele paciente que você pode brincar, que você não pode, aquele que tem que manter uma postura mais séria, aquele que você tem que ser mais brincalhão. Então você começa a perceber para quebrar. Mas, de regra, assim, eu deixo para fazer o toque retal, o exame físico, num segundo encontro. Entendi. Para deixar ele mais à vontade, né? Você conquistar ele, né? Geralmente, quando vem no primeiro encontro, vem com a filha, vem com a esposa. Aí, no retorno, aí geralmente já vem só. Uhum. Entendi. Facilita. Uma técnica bem legal aí, né? Para segurar o cara, né? Uhum. E quais são as inovações mais promissoras no tratamento do câncer hoje, doutor? Eu acho que a gente fala sempre entre os colegas assim, a gente vai operar cada vez menos. Né? Mesmo com a robótica, com a tecnologia, eu acho que o futuro são medicações e tem o estudo do genoma aí, né? Que eu acho que a gente vai mexer muito com a medicina genética. A gente vai ter medicações. O que é um câncer? Qualquer tipo de câncer são mudanças genéticas do cromossomo que vai tendo essa multiplicação anômala das células, né, prostáticas, como a gente está falando. Então, assim, eu acho que o futuro é a gente agir na causa. E agir na causa nessas mudanças genéticas que está causando eu falo qualquer tipo de câncer, né? As medicações... Hoje em dia, exato, uma série. Então, hoje em dia, o tratamento medicamentoso na parte oncológica,
dos cânceres tem uma evolução, também tem evolução muito. Hoje os efeitos colaterais dos quimioterápicos, da hormonioterapia, são muito baixos. Né? Hoje nós temos uma grande chance de não ter mais no mieloma múltiplo o transplante de medula, né? Com as medicações que estão avançando, né? E está uma evolução grande que é o CARTICEL, né? Que é o CARTICEL, para quem não sabe, é a mudança de você tira o seu DNA é modificado, volta para o paciente e nesse processo ele já tem a cura, né? Já está tendo muita evolução no linfoma, na leucemia e no mieloma. Então, o tempo está passando aí com muita coisa boa vindo. E eu acho que a próstata está indo para esse caminho. Tanto diagnóstico como de tratamento, acho que vai nessa linha aí. Eu acho que no futuro vai se operar muito pouco. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser, né? Exato. A inteligência artificial e a robótica estão mudando a forma de cuidar desses pacientes? Eu acho que a inteligência artificial é o novo paradigma da nossa sociedade, no mundo que nós estamos vivendo. Né? Já mudou e a tendência é mudar cada vez mais. Tanto da forma de fazer o diagnóstico, como a forma de tratar, a inteligência artificial junto com a robótica. Né? Já tem aqui, tivemos agora recentemente uma prostatectomia radical. O paciente no Rio Grande do Sul, no hospital no Rio Grande do Sul, Madre de Deus, e o cirurgião, Dr. Rafael Coelho, no 9 de julho em São Paulo. Imagina a distância. Sim. E ele operou em São Paulo com o paciente estando no Rio Grande do Sul instantaneamente. Olha que coisa. Coisa maravilhosa, né? Já esteve outro paciente fazendo a prostatectomia, o paciente nos Estados Unidos e o outro na China. Sim. Pensa aí. Então, assim, eu acho que a tecnologia veio e junto aí a inteligência artificial, é um caminho sem volta. Dentro que tem que você ficar muito esperto com as fake news, com toda essa problemática que vem muita notícia ruim contra a vacina, contra tudo, né? Mas eu acredito que a inteligência artificial e também todos esses recursos tecnológicos vêm para somar e para ajudar e vêm para salvar. Eu acho que assim, a gente tem que buscar informação. Certo. Eu falo a gente enquanto paciente também. Sim. Tem alguma dúvida? A internet, o Google, a inteligência artificial, o GPT, seja o que for, tem ali para lhe dar a primeira informação. Sim. Mas você não pode crer como a Bíblia. Não. Né? De jeito você nenhum. tem que pegar mais de uma fonte. Você tem que saber buscar essa informação. O que acontece é que o leigo ele vai na internet e busca uma fonte que não é confiável. Essa fonte que você está buscando sobre esse assunto está embasada em artigo científico? Né? Qual é a revista científica que você está pesquisando, que você está estudando? Então, a gente tem que... Eu acho que a questão toda é ensinar o usuário como buscar essa informação. E não acreditar em tudo. E não acreditar em tudo. Né? Não é um influencer que não tem experiência, falou uma coisa e aquilo é verdade. Você tem ideia? Quando eu fui pesquisar sobre mieloma, aí a primeira coisa que saiu no Google foi expectativa de vida 3 anos. Falei, pronto. Tô morto. Tratar para quê? Exato. Né? Tratar para quê? Não é isso, né? Exato. Então, você tem que ficar muito esperto. Eu sempre falo isso, ó. Veja. Aí de onde você viu essa informação? Pois é. Qual é a fonte? Pois é. A gente tem que se preocupar com a fonte da informação. É confiável? Não é. O cara já recebe um diagnóstico de um câncer. Aí lê e fala, só tem 3 anos de vida. O cara não pira, né? Então, tem que ficar muito esperto com isso. E nesse momento, desculpa me cortar. Fica à vontade. Nesse momento que você me falou da coisa, como é que você lidar com esse paciente no consultório? Né? E qualquer tipo, quando o paciente chega com câncer, ele chega muito fragilizado, Sim, com certeza, psicologicamente. Então, naquele momento, não é você falar, você tem que fazer isso. É você acolher. Calma, o mundo não acabou. Não, e tem não é solução fim. Não e é vamos. Fim, né? Você quer me ajuda? Vamos pegar na minha mão aqui, vamos seguir junto essa caminhada. Não vai ser fácil. Né? Tratar um câncer não é fácil. Não. Vai ter ganhos e perdas. Eu brinco sempre, eu faço muita analogia quando eu vou indicar uma prostatectomia. Nós estamos entrando numa guerra contra o câncer de próstata. Como toda guerra, tem soldados que morrem e não voltam. Mas tem soldados que voltam. Tem soldados que voltam aleijados, com braço, sem perna e tal. Mas o importante qual é? Não é ganhar a guerra? Sim. Então nós vamos ganhar essa guerra contra o câncer. Possa ser que você tenha que pagar algum preço.
ou possa ser que não tenha que pagar nada. Mas vamos juntos. Então é acolher, é dar O importante é lutar, né? Lutar. O importante é Não meter pode a cara. jogar a toalha, nunca. Ô, doutor, como é que está o acesso a esses recursos tecnológicos no Brasil? E principalmente aqui em Conquista? Olha, eu acho que aqui em Conquista a gente tem uma medicina de excelência. Primeiro é dizer isso, né? Que bom, tanto né? no diagnóstico, no tratamento. Você pode ter nos grandes centros um pouco mais de conforto, de hotelaria, de tal. Mas em termos de tecnologia, de profissionais, eu acho que a gente está muito bem servido, né? Em termos da situação robótica, né? Um hospital da cidade tem uma plataforma, né? Que quem inventou o robô foi a Intuitive, que é o Da Vinci, né? Que inventou a tecnologia que está há mais de 10, hoje quase 12, 13 anos aí, de tecnologia já comprovada. Cara, e a patente tem as pessoas, os grupos que têm copiado, digamos assim, a tecnologia e tal. Então, aqui em Conquista tem um hospital que já tem uma plataforma robótica que não é o Da Vinci, né? Então, assim, eu não conheço, mas o que eu posso dizer é dos resultados da plataforma Da Vinci. Entendi. Tá? Que em Conquista ainda não disponibiliza por questões de custo. Sim. Tá? Mas tem Salvador, os pacientes geralmente a gente leva a Salvador ou São Paulo, se preferir, para estar utilizando o robô nessas capitais. Em termos de oncologia, temos todas as medicações, o pessoal daqui de Conquista, os oncologistas, tanto de um grupo como de outro, já lança a mão das melhores medicações. Então, onde você estiver, vai estar fazendo o mesmo tipo de tratamento. Então, assim, eu acho que aqui em Conquista, a pessoa fica muito bem tratada. E sem contar com os profissionais, os colegas que nós temos aqui, todos especialistas, Sim. todos titulados. E, assim, a gente tem pode escolher que a gente está muito bem servido. E as políticas públicas suficientes voltadas à saúde do homem? Esse é o problema. Né? Esse é o gargalo, né? Todo Novembro Azul, na maioria o Novembro Azul, a Câmara me chama para palestrar lá e eu sempre bato nessa ferida. Eu acho que esse ano eles não vão nem querer me chamar mais. Né? Porque tanto de imposto, tanto de recurso que a gente paga, a gente precisa ter uma saúde de excelência. E é um direito. É um direito. É um direito, né? Constitucional, mas que na verdade não tem. Saiu uma norma aqui, a tendência é que para a prostatectomia radical, o SUS venha, acredito que agora em 2026, venha contemplar a cirurgia robótica para câncer de próstata, dentro do SUS. Sim. Né? Isso está na lei. Agora, se vai chegar aqui, né? Aí eu não tenho como dizer. Mas eu acho que ainda precisa, na verdade, ter uma saúde básica onde a gente consiga fazer esses diagnósticos precoces. Sim. A gente está falando de uma cirurgia robótica de alto custo, mas tem que ter uma política pública de diagnóstico. Conscientização, né? E que não é tão caro. Sim. Não é caro. Só precisa querer fazer. Entendi. E qual é o maior mito sobre o câncer de próstata que o senhor gostaria de desmentir? Tem alguns mitos. Primeiro mito que câncer de próstata transmite para a parceira. Eu já escuto isso muito. O paciente tem um câncer de próstata diagnosticado, a parceira não quer ter relação sexual com seu marido porque vai pegar câncer. Esse é o primeiro mito que a gente precisa tirar. Não, isso não é transmissível. Não é só isso, não, sabia? Até o mieloma e tudo, a gente não pode... Câncer pega? Isso é... Exato, isso é um mito que... É um mito geral. Então, assim, câncer não transmite, não é transmissível, né? Para o parceiro, principalmente. Outra coisa que você não vai deixar de ser mais homem, menos homem, se fizer o exame físico toque retal. Você não vai deixar de ser homem. Então, esse preconceito precisa acabar. E que câncer de próstata só mata se você não cuidar. É o terceiro mito aí que eu acho que a gente tem que deixar bem. Então, assim, precisa ter a consciência de fazer o seu preventivo
né? Anualmente, em alguns casos semestralmente. E o que o senhor diria para esse homem que tem medo de ir lá para fazer essa consulta contigo? Vá primeiro para bater um papo. Se você não sentir confiança, se você, né, faça basicamente só os exames. Porque tem paciente que fez o exame e ele é totalmente resistente a fazer o toque retal. O toque retal não vai fazer diagnóstico, mas vai só complementar o PSA e a história clínica. Mas você tem todo o direito de falar assim, eu não quero fazer o toque. Né? Hoje temos a ressonância, por exemplo. Então, assim, se você fez o PSA, não quer fazer o toque retal, eu acho que o médico tem que respeitar essa opinião do paciente e pode, por exemplo, lançar mão de uma ressonância. Uma ressonância que mostrou um nódulo, BIRATS 4, 5, uma classificação do nódulo prostático na ressonância, associado com um PSA aumentado, e o paciente não quer fazer o toque, você já pode lançar a mão da biópsia. E a biópsia vai ser feita sob sedação, ele não vai ver nada, não vai sentir nada, e você fechou o diagnóstico. Entendi. Você entendeu? Tá com sintomas, não quer fazer o toque, faça uma ultrassom bem feita, faça uma fluxometria e junto com o PSA você pode, não é o ideal? Não é o ideal, mas você às vezes pode abrir mão. É melhor o paciente estar dentro do seu consultório fazendo o mínimo do que não ir. Do que nada. Do que nada. Entendeu? Então, existem caminhos alternativos que a gente pode estar lidando. É o que eu digo. Mas tudo isso é o quê? É experiência de consultório. É feeling. É você não bater de frente com o paciente. Tem que trazer o paciente para você. E não você. Porque antigamente o médico, infelizmente, essa é a verdade, os médicos mais antigos, eu acho que a maioria já nem está entre nós mais, era muito grosseiro, muito rígido, radical. Né? Não queria nem conversar com o paciente, o que ele falava. Porque o homem já é lei, difícil, né? É difícil. O homem já é difícil. Ele não tem essa abertura, ele não tem essa vontade de ir no médico. Exato. Né? Então, ele já chega e bate de frente com o médico que é radical, aí ele não vai mesmo. Fala, tchau. Aqui você não toca. Exato. Né? Aqui você não toca. E a gente está vendo que está, né? Você tem que ter essa abertura. Eu tenho um paciente que ele fala, doutor, eu não quero fazer toque. Perfeitamente. Mas venha que a gente faça outros exames. Entendi. Então, para quem está acompanhando a gente, aquele que não quer ter o toque, tem vários outros métodos que o doutor não é o ideal. Não é o ideal, mas dá para se fazer Eu prefiro que esteja lá fazendo os outros exames. Do que nada, né? Do que nada. Entendi. E como é que o senhor orienta os pacientes sobre a importância desse acompanhamento anual? Você está me perguntando sobre a frequência? Sim. Cada caso é um caso. Sim. Se aquele paciente tem um risco maior de câncer, já me veio com PSA um pouco alterado, mas ainda dentro da normalidade, que é aceitável, tá? Com umas queixas não tão importantes, né? Esse paciente eu peço para retornar com 6 meses. Aquele paciente totalmente assintomático, todos os exames normais, esse paciente pode voltar só depois de 1 ano, anualmente. Aquele paciente tem 40 anos, veio aos 40 para começar a prevenção. Está tudo normal, não tem queixa nenhuma, os exames lindos. Eu chego e falo, não precisa voltar o ano que vem, não. Vem daqui 2 anos. Agora, me faça esse compromisso comigo, que 2 anos você vai voltar. Não esqueça. Tá? E a partir dos 45 a gente faz anualmente. Então, de 40 a 45, a gente pode fazer de 2 em 2 anos. Salvo se você sentir algum sintoma, você retorna antes, não fica guardando nada em casa. Então, tudo é uma conversa e cada caso é um caso. Entendi. Qual mensagem o senhor deixa para os homens e famílias que estão nos ouvindo agora? Eu vou até olhar para a câmera ali. Pode olhar para aquelas duas ali. Eu penso, né, apesar dos tempos atuais, que eu procuro olhar o que a vida tem de mais belo. Né? A gente precisa valorizar as pequenas coisas e as coisas verdadeiras, que é família, amigos, saúde, prazer, estar entre amigos, estar com a nossa família, quem te ama. Entendeu? A gente só consegue usufruir e desfrutar desses momentos com saúde. Se você não tiver saúde,
Você não adianta ter uma BMW, um Porsche, uma Ferrari. Não adianta você ter um mundo de bens materiais sem saúde, você não consegue aproveitar. Né? E a gente tem que saber aproveitar as coisas simples da vida. Eu não estou dizendo que dinheiro não é importante, não estou dizendo que luxo não é importante, que conforto, luxo não, que conforto não é importante. Mas a gente não adianta ter conforto, ter dinheiro, ter patrimônio, ter isso, ter aquilo, se você não tiver saúde. Tá? Então, minha mensagem final é: aprenda a ter prazer nas coisas simples da vida, que aí eu incluo família e amigos verdadeiros. Mas para você usufruir disso, você precisa ter saúde. Eu vou acrescentar mais uma coisa, que às vezes o câncer vem para te tornar melhor. Entendeu? Nem sempre o câncer vem para destruir você. Às vezes vem para te falar, ó, você precisa mudar. Tem que saber ressignificar o que você está vivendo, né? E Deus manda alguns recados e às vezes o câncer não vem para te matar, vem para você ser melhor, né? E vida que segue, né, doutor? Exatamente. Eu esqueci de tocar nesse ponto mais importante, que é ter Deus em nossas vidas. Não pode faltar. Porque também, se não tiver Deus, na minha concepção, eu acho que nada tem sentido. Não tem sentido, não. Nada tem sentido. Não tem sentido. Nosso podcast foi bem curtinho hoje, ele teve um imprevisto no trânsito, mas nós vamos fazer uma segunda parte, que tinha pergunta aqui pra caramba aqui para fazer para ele. É um tema bastante interessante. E a gente vai marcar para a gente fazer uma segunda parte. Lógico, eu fico à disposição. Bom, muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Por ter aceito o meu convite. Deus continue te abençoando. Acho que o médico, eu sempre falo que é aquele anjo de jaleco, né? Que cuida. E é importante, principalmente para o paciente oncológico como eu, a presença de um médico, né? Que tem dignidade, respeito e amor pelo paciente é importante, já faz parte ali de 30%, 40% da cura. Eu acredito nisso. Viu? É verdade. Muito obrigado. Obrigado. Foi um prazer. Um abraço. Semana que vem nós estamos de volta. Você pode estar acompanhando esse podcast aqui no YouTube, no nosso canal, e também no Spotify. Tá? Até semana que vem. Um abraço e Deus abençoe a todos. Você ouviu o JF Cast, um podcast produzido pela Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Saiba mais no Instagram, @Joelísio_Fraga. No YouTube, AJFMM.